Você sabe exatamente o que significa cada bandeira da Fórmula 1? O porquê o erro de uma interpretação pode custar uma corrida ou até mesmo um campeonato? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaneia e hoje eu vou te explicar de uma forma simples e completa cada bandeira e cada significado da Fórmula 1. Tá, Rafa, mas para que servem as bandeiras durante a corrida? Elas são uma comunicação direta e visual entre a direção e os pilotos durante as corridas. E elas são usadas sempre que acontece alguma penalidade, o rádio falha, encerramento de corrida, encerramento de classificação, alguma batida, alguma situação de risco que o piloto pode estar enfrentando ali no momento, e as bandeiras elas servem basicamente para isso. E assim, na Fórmula 1, a bandeira ela não é uma sugestão para o piloto fazer aquilo, ela é uma ordem. E ao todo são 10 bandeiras. A bandeira verde significa que a pista está liberada, que pode acelerar, que se tinha algum perigo ou não na pista já está liberada, já está tudo certo, e os pilotos podem prosseguir com a corrida normalmente. Ela sempre aparece após a bandeira amarela, depois do safety car e no início das sessões. Ou seja, a bandeira verde é pé embaixo e pode continuar normalmente. Já a bandeira amarela significa que tem algum perigo na pista e que está proibido ultrapassar, e você precisa reduzir. E duas bandeiras amarelas significa que o perigo está aumentando e que você precisa estar pronto para parar. E o que pode dar bandeira amarela é carro parado, detrito, acidente ou algo que possa colocar os pilotos em risco. E a bandeira amarela, existe uma penalidade em cima dela que é proibido ultrapassar. Então, se tem bandeira amarela e algum piloto tenta ultrapassar naquele momento, ele leva uma penalidade. Agora, a bandeira vermelha significa que a corrida foi interrompida e a sessão está suspensa. E ela dá por causa de acidentes extremamente graves, clima extremo, ou seja, muita chuva, ou pista bloqueada por algum motivo. E quando dá bandeira vermelha, os pilotos devem reduzir a velocidade, voltar para os boxes, mas manter a posição que eles estavam durante a corrida. E se tudo der certo, eles têm uma relargada. Só que, se começou a corrida e algum piloto ganhou ou perdeu posição e acontece a bandeira vermelha, o que mantém na relargada é o alinhamento que eles estavam até a bandeira vermelha. Então, um exemplo disso é, Max Verstappen estava em segundo, mas quando iniciou a corrida, ele conseguiu ficar por primeiro. Quando der a bandeira vermelha, ele vai continuar em primeiro. E na relargada, ele vai largar em primeiro dessa vez. A bandeira azul significa que o piloto mais rápido está se aproximando. Então, quem recebe a bandeira azul é obrigatório a dar passagem ao piloto mais rápido. Isso geralmente acontece quando um piloto consegue ir tão rápido que ele dá a volta nos pilotos e consegue chegar de volta ao último piloto. A bandeira branca significa que tem algum veículo à frente lento. E o que pode ter acontecido? Algum carro com problema, alguma ambulância ou algum veículo de serviço. Então, o piloto ele precisa de atenção total ali naquele momento. A bandeira preta é a mais temida de todo mundo. Ela saiu por um tempo, mas ela voltou para a Fórmula 1 e ela significa que o piloto foi desclassificado e que ele precisa ir imediatamente aos boxes. E o motivo dessa desclassificação pode ter sido por conta de conduta antidesportiva, ignorar punição ou carro irregular. Então, assim, todos os pilotos temem muito pela bandeira preta. Agora, a bandeira preta com um círculo laranja no meio significa que houve algum problema mecânico grave e tá colocando a vida em risco. E o piloto precisa ou parar o carro ou ir direto aos boxes. E o que pode ter acontecido é asa solta, algum vazamento, pneu em risco e entre outros problemas técnicos do carro. A bandeira preta e branca significa que o piloto está levando alguma advertência por conduta antidesportiva. E significa que é o último aviso antes dele realmente levar uma punição. Já a bandeira amarela e vermelha significa que tem alguma coisa escorregadia na pista, ou seja, pode ter acontecido por algum óleo na pista, muita água na pista, algum detrito e entre outras coisas. Então a corrida não para, mas eles precisam ter atenção porque tem alguma coisa ali na pista. E a tão famosa bandeira quadriculada significa que encerrou alguma sessão, ou seja, algum final de corrida, algum final de classificação, algum final de treino livre. O patrão vem no capricho, vem para vencer o GP de São Paulo, Lewis Hamilton, sensacional! Ou final de qualquer outra coisa. E a bandeira quadriculada ela não é só usada na Fórmula 1, ela é usada em outros esportes também. As bandeiras de Fórmula 1 realmente salvam vidas, por isso que não é um pedido e sim uma ordem, e caso não respeite a ordem, tem até punição. E você, comenta aqui qual bandeira te confunde mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!